Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, verso de número, capítulo 3, verso 18. Confesso que sempre que a gente sobe para pregar, a gente busca uma direção de Deus. E eu estava trabalhando lá em Angra, e eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, e não estava vindo nada, mas de repente quando eu comecei a orar para uma certa pessoa, o Espírito Santo trouxe esse tema à minha mente, esse versículo. Amém? Vamos ler. Então, 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um pouco dessa palavra, porque esse texto saltou ao meu coração e comecei a buscar no Espírito qual era a palavra, porque o texto havia saltado, mas faltava assim uma direção, uma palavra, e o Senhor começou a falar comigo sobre a manifestação da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Esta carta do apóstolo Pedro, uma carta apologética, se vocês forem ler a carta, ele está combatendo alguns ensinamentos, algumas doutrinas que têm entrado, alguns homens que têm se infiltrado no meio da igreja, e ele escreve esta carta. E o interessante é que é um chamado à defesa da fé, porque antes dele falar que precisamos crescer na graça e no conhecimento, um versículo antes, ele vai dizer: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaís da vossa firmeza. Tem uma outra tradução que ela faz, não se remover da vossa firmeza, ou seja, cair da vossa firmeza. Homens que estavam se filtrando na igreja para dissuadi-la, persuadi-la a ensinamentos que não provinham do verdadeiro ensinamento e do conhecimento de Cristo Jesus. E a orientação do apóstolo Pedro é não se deixar levar pelos zombadores e os falsos ensinos. Note que ele escreve isso no capítulo 3, verso 13, olha o que diz, verso 3, que vai dizer: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, estavam entrando no meio da igreja homens escarnecedores, que estavam zombando da palavra de Deus. Os apóstolos estavam pregando: Jesus vai voltar, arrependam-se, o dia do Senhor vem, e Ele virá, e os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e profetizando acerca dos fins dos tempos. E aqueles homens começaram a zombar. Desde que nossos antepassados, o que ele diz: e aconteceu escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, desde que os seus pais, desde que os antepassados já foram, as coisas permanecem no mesmo lugar. Eles começaram a zombar da pregação dos apóstolos, da pregação de Paulo, da pregação do apóstolo Pedro, da pregação do apóstolo Tiago. Nada aconteceu.
E eles se levantam no meio da igreja. E o apóstolo Pedro está escrevendo essa carta, justamente para orientar a igreja a permanecer firme, inabalável na doutrina, não esmorecendo. Porque vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que vocês se encontram. Então veja, primeiro ele fala dos zombadores, e agora ele fala dos indoutos e incontinentes ou insubordinados. Estavam se levantando no meio da igreja. Escarnecedores, zombadores, e depois indoutos, ou seja, pessoas nécias, pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras. E interessante que esse texto que nós lemos no capítulo 3, verso 3, fala que a promessa do Senhor foi feita e nada aconteceu. Outro dia eu estava trabalhando e a gente no trabalho fala de Jesus, proclama a mensagem do Senhor, e de repente um colega falou, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Os meus avós falavam que Jesus ia voltar, os meus pais falaram que ia voltar, eu ouço falar que Jesus vai voltar, e até agora Jesus não voltou. E o apóstolo Pedro nos está orientando que homens como estes iam surgir com esse tipo de argumento falacioso, tentando denegrir, tentando manchar, caluniar a santa palavra de Deus. Jesus não voltou, e depois o apóstolo Pedro ainda fala, cuidado, porque sem demora ele vem, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqueles homens estavam zombando. Talvez você já tenha escutado isso também, já ouvi que Jesus ia voltar e até agora nada. Talvez você pregando o evangelho, algum parente que saiba que você é cristão, a zombaria se levantou no meio daquele povo. E depois ele fala dos indoutos e inconstantes. No verso 16, olha o que ele diz: ao falar a respeito deste assunto, como de fato costumo fazer em todas as suas cartas, nelas há certeza, coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturpam, como também deturparão as demais escrituras para a sua própria destruição. E talvez algumas traduções falem para a sua própria concupiscência. Ou seja, se levantariam homens zombadores, homens indoutos, inconstantes, homens que deturpariam, torceriam as escrituras para sua própria corrupção, pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios bens, pelos seus desejos carnais. Irmãos, e o que mais nós vemos hoje são pessoas, igrejas com placas, mas o Espírito Santo está passando longe, a mensagem da cruz está passando longe, a mensagem do arrependimento está passando longe, a mensagem da graça, do amor está passando longe. Eles juntam doutores, homens nécios, levados por suas concupiscências, para pregar o que eles querem ouvir. A mensagem do apóstolo Pedro é tão atual como nos nossos dias. Mas no verso de número 18 ele diz, pelo contrário o quê? Pelo contrário dessas pessoas. O verso 18 é um contraponto ao que ele diz antes. Pelo contrário dessas pessoas que zombam, dessas pessoas que buscam a sua própria concupiscência e deturpam, torcem as escrituras. Pelo contrário dessas pessoas, olha o que ele diz, pelo contrário, cresçam na graça
e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o perfil dos homens que estão se levantando, mas é um texto apologético, é um texto onde o apóstolo Pedro está nos chamando à responsabilidade. Pelo contrário desses homens, não sejam como eles, levados por qualquer vento de doutrina, não sejam como eles, pelo contrário, antes cresçam na graça e no conhecimento. Não deixe-se levar pelos zombadores e falsos ensinos. E qual é a maneira de você não se deixar levar? Versículo 18, crescendo na graça e no conhecimento. E o que é crescer na graça? Há muitas formas de devoções, há muitas formas de disciplina que nos fazem crescer na graça. Mas a que eu trouxe aqui para destacar, para nos alertar, que eu creio que é a base de todas as outras, porque sem ela não há graça, sem ela não tem como acessar a graça, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. O escritor aos Hebreus está falando, cheguemos com confiança à graça. Essa confiança aqui é um sinônimo de fé, de crer. Cheguemos, pois, crendo no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Ou seja, sem fé não tem como alcançar a graça de Deus. Até porque a salvação é por meio pela graça, por meio da fé. A graça de Deus, em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas, ela só pode ser manifesta através da fé. A graça, ela se manifesta através da fé. Porque Deus poderia derramar da sua graça e do seu amor por todo mundo. Nós cremos que a graça de Deus é ilimitada, mas muitas pessoas não estão crescendo na graça, muitas pessoas não estão bebendo da graça, muitas pessoas não estão se envolvendo com a graça, não é porque falta de graça, porque Ele é a graça, o Espírito Santo é a graça, Deus é a graça, Jesus é a graça é infinita. Mas as pessoas não crescem na graça, as pessoas não desfrutam da graça, porque não querem a graça. Elas rejeitam a graça. Elas resistem ao Espírito Santo. A graça é plena. Cristo é a própria manifestação da graça de Deus. Nele habita toda a plenitude, está lá em Colossenses, toda a plenitude da divindade. Irmãos, não falta graça de Deus para nós, não falta graça de Deus para a sua igreja. O que falta é interesse meu e seu de mergulhar na graça. O que falta é interesse nosso de nos aproximarmos, como diz Hebreus, ao trono da graça, para alcançar o refrigério no tempo oportuno, ser galardoado no tempo oportuno. A graça é ilimitada, irmãos. Deus é infinito. Nós não podemos compreender a dimensão de Deus. Deus amou o mundo de
tal maneira, olha a expressão, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi derramado por nós. Há uma graça sendo derramada, há uma graça disponível. E nós precisamos crescer na graça. Porque se você não crescer na graça, o contrário, ele te alcança. O contrário, nós lemos antes, que é a incredulidade, a zombaria, os escarnecedores, as concupiscências. Porque se você não cresce, a sua vida espiritual não cresce. Se você não busca em Deus, isso mostra uma deficiência. Uma pessoa que não cresce, ela está doente. Tem pessoas que sofrem de nanismo espiritual. Tem pessoas que sofrem de doenças espirituais, porque não têm se lançado, porque não têm buscado o trono da graça de Deus, e estagnaram espiritualmente. E crescer na graça, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, não tem muito a ver com o tempo. Porque pode alguém ser novo de crente e estar disparadamente cheio da graça, e outros que estão há 20, 30 anos na igreja, estão ainda como meninos da fé, tomando leitinho, quando já eram para estar comendo alimentos sólidos. Então não tem muito a ver com o tempo até ajuda, mas não é essencialmente o tempo que vai fazer você crescer na graça. O que vai fazer você crescer na graça é tua fome e sede por mais de Deus, é tua sede, é tua fome pela presença, é tua sede, tua fome de entrar na presença de Deus. Aleluia! Quando eu era menino, eu agia como menino, fazia como menino, pensava como menino, diz o apóstolo Paulo. E eu comecei a perceber isso também na minha vida. Quando era adolescente, quando era jovem, eu tomava atitude de menino, de jovens, mas chega uma hora que a maturidade, o tempo ajuda você a estartar um novo nível, a você passar para um novo direcionamento de Deus. A maturidade chega. Mas tem pessoas que entram ano, sai ano e não crescem. Não crescem, por mais que o tempo passe. Aleluia. Deus quer fazer você crescer em graça e conhecimento. Irmãos, há muita graça de Deus. João, no capítulo 1, ele vai dizer que há uma graça sobre graça. Imagine só, você já é agraciado por Deus, você recebeu a salvação, mas não é só isso, existe algo maior, existe algo melhor, existe algo que Deus quer fazer a mais, existe uma graça que transborda. No reino de Deus, as coisas elas são progressivas. Você começa pequeno, mas você se desenvolve. Você começa pequeno, mas você cresce. Jesus, Mateus vai dizer que ele crescia em sabedoria, conhecimento, estatura e graça. Até Jesus teve que crescer como homem. Esse é o processo natural. Você precisa crescer, florescer, frutificar. E abrindo parênteses, você não cresce, você não frutifica, você não floresce se você não estiver plantado. Aleluia. Pegando o gancho da pregação de semana passada. Se você não estiver plantado,
Já experimentou pegar uma planta e ficar tirando ela de lugar em lugar? Tem planta que você pega, tira de lugar e bota em outro lugar, ela morre, porque ela não deveria sair nunca de onde ela estava. Quantos ministérios já morreram? Quantos amigos, pessoas que tocavam aqui, ministravam, saíram, porque não criaram raízes. Eu não estou falando criar raízes geograficamente, criar raízes em Deus, criar raízes na presença de Deus, ser fortalecido por Deus. E hoje já não estão mais na presença de Deus. Se tivesse outro ministério, outra igreja, amém, glória a Deus, mas não estão nem mais na presença de Deus, morreram espiritualmente. Diga, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Cresça na graça. Hebreus 11:6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Olha o que o texto está dizendo. A palavra graça, ela é polissêmica, ela tem vários sentidos. E galardoador, ou seja, galardão, também pode ser traduzido por graça, porque é o que você recebe de Deus. Então ele está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. É necessário que aqueles que querem receber a graça de Deus sejam movidos por fé. É necessário que aqueles que querem ser agraciados no relacionamento conjugal, é necessário que aqueles que querem ser bem-sucedidos profissionalmente, no ministério, na vida, na família, é necessário que se aproximam de Deus, crendo que Ele pode galardoar, crendo que Ele pode manifestar a sua graça. Você precisa crer. Deus responde à fé. Deus não está respondendo meramente à necessidade humana. Muitos estão necessitados aí fora, mas Deus não responde. Por quê? Porque não creem, porque não buscam. Deus responde à fé de um coração sedento, faminto por mais de Deus. Graça está intimamente ligada à fé. É pela fé que você tem acesso à graça. Talvez é a única coisa que o homem possa fazer. Se tivesse algum mérito, que não tem mérito, mas se tivesse alguma coisa, se tem alguma coisa, a única coisa que o homem pode fazer para receber graça é fé. Porque se eu acordo, se eu janto, se eu almoço, se eu tenho emprego, se eu tenho salário, se eu tenho filhos, se eu tenho carro, se eu respiro, tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. Amém? Então cresça na graça. Para crescer na graça, você precisa estar intimamente ligado à manifestação da fé. Você precisa se envolver. Quando cresço na graça, o conhecimento de Cristo pela fé, Deus me faz ir além daqueles que estão à minha volta. Quando eu cresço em graça, em conhecimento, Deus me faz ir além daqueles que estão à minha volta. Sabe por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Quando eu conheço Jesus, quando eu sei quem Ele é, quando eu tenho intimidade com a voz do Espírito Santo, eu começo a desfrutar de bênçãos, eu começo a desfrutar de coisas espirituais, eu começo a desfrutar das manifestações de Deus que outros não estão desfrutando, porque eu estou envolvido em graça e conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia! Cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Oséias
4, 6. Por que é tão importante crescer no conhecimento? Oséias 4, 6 vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da minha lei e do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Meu Deus. Está vendo por que você precisa crescer no conhecimento de Cristo Jesus? Porque quando você não cresce, o inverso é real. Quando você não cresce, você retrocede. Quando você não cresce, você rejeita o conhecimento. Rejeitando o conhecimento, você rejeita o próprio Deus. Não é isso que está falando? Olha, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Irmãos, a gente fala dia por dia: busque a palavra de Deus, tenha intimidade com a palavra de Deus, venha estudar na escola bíblica, venha para o culto. Está vendo porque é importante o conhecimento da pessoa de Cristo? Está vendo porque é importante o conhecimento das Sagradas Escrituras? Para que você cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Mas muitos têm rejeitado a palavra de Deus. Tem um texto, não me recordo de cabeça, vai dizer que aquele que rejeita a lei do Senhor, até as suas orações serão abomináveis. A lei é a palavra, a lei é o mandamento de Deus. Muitos pensam que no Novo Testamento não tem mais lei. Tem sim, tem a lei de Cristo. A lei de Cristo, não mais a lei de Moisés. E a lei de Cristo é o amor. A lei de Cristo é a graça. A lei de Cristo é a fé. A lei de Cristo é conhecer, seguir conhecendo, prosseguindo e conhecer as Sagradas Escrituras. A lei de Cristo é exercitar a fé. Muitos pensam que não há lei. A lei é o próprio Cristo. Filipenses 3:8. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando que o conhecimento de Cristo Jesus vai levá-lo à vida eterna. Olha o que ele diz: para ver se eu alcanço de alguma maneira o quê? A ressurreição dos mortos. Eu tenho por perda todas as coisas, os meus cargos, o meu título. Paulo era doutor da lei, Paulo era fariseu, dupla cidadania. Ele diz: eu considero tudo perda pelo conhecimento de quem Jesus é. Nada é mais importante para mim do que o conhecimento de Cristo Jesus. Quem Jesus é. Isso é importante. E nós temos que falar todos os dias e perguntar todos os dias para nós mesmos: quem Jesus é para nós? Aleluia. Para mim, Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Para mim, Jesus é o meu advogado. Para mim, Jesus é o meu justificador. Para mim, Jesus é o meu cordeiro pascual, aleluia. Para mim Ele é o noivo, para mim Ele é o cabeça da igreja, para mim Ele é o pastor das ovelhas, para mim Ele é o sumo sacerdócio. Quem Jesus é para você? É só o gênio da lâmpada?
Aquele que você vem no culto de quarta-feira, de domingo, e esfrega e diz: Senhor, me dá uma bênção. Quem Jesus é para você? Ele é o nosso noivo. Aquele que vai nos chamar pelo nosso nome, vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Aleluia, possuir por herança. Aleluia. Jesus vai dizer em João: não vos deixarei órfãos, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. A expressão de um noivo que volta para buscar a sua noiva, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem Jesus é para você? Aleluia. É o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Esse é Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quem Jesus é para você? Paulo está dizendo: eu tenho por perda, eu posso perder todas as coisas, mas eu quero conhecer quem Jesus é. Eu quero ter a revelação a cada dia mais, progressivamente, para que eu possa alcançar a ressurreição, ter meu corpo transformado, um corpo de glória. Esse era o desejo de Paulo, crescer no conhecimento. Irmão, cresça, porque se você não crescer, você está fadado à destruição. Todo crente, Jesus falou isso: toda árvore que está em mim, que não dá fruto. Irmãos, não é o pastor Abel, não é a palavra do pastor Abel, não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Toda árvore que está em mim foi enxertada, mas não dá fruto, corta e lança fora. Mas toda árvore que está em mim e dá fruto, essa poda para que dê mais fruto, para que frutifique mais. Então veja que Deus, Ele quer um crescimento, Deus quer cada dia mais que você e eu venhamos crescer no seu reino. Aleluia, aleluia. Deus conta com você. Falamos de manhã aqui na igreja: você é a extensão do ministério de Cristo aqui na terra. Você é o corpo de Cristo. Como Deus vai atuar na terra? Como Cristo vai se manifestar na terra? Através da igreja, através do seu corpo, através dos seus braços, das suas pernas. E é você que Deus quer usar. Aleluia. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. Eu concluo dizendo que, pelo menos aqui, duas coisas a gente aprende. Primeiro, crescer em graça e conhecimento nos privará de cair da firmeza. Tem pessoas que acham que não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é o que eu estou vendo no texto. O texto vai dizer: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos. Por que ele vai dizer guardai-vos? De que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado. A palavra está alertando: cuidado. É a primeira coisa que a gente aprende com esse texto apologético, um texto onde está defendendo a sã doutrina. Segundo, crescer em graça e conhecimento nos proporcionar maiores experiências com Deus. Aleluia. Crescer na graça nos fará crescer em maiores experiências com Deus. Irmãos, é ano de se lançar mais na presença de Deus. Deus quer fazer coisas grandes, mas nós precisamos desejar. Nós precisamos queimar o nosso coração na sua presença.
Mas não há como experimentar mais de Deus, não há como mais ver coisas acontecendo se eu não crescer na graça, se eu não mergulhar no conhecimento de quem Jesus é. Mateus 8,5 vai falar do centurião de Cafarnaum. Um homem que não andava com Jesus, olha só, mas alguém que só ouviu falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu de Jesus. E ele diz, e o texto diz, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz a casa paralítico, violentamente atormentado. Primeira coisa, para ele chegar em Jesus, ele tinha que minimamente ter a noção de quem Jesus era, o que Jesus fazia, o que Jesus poderia fazer. Ele recebe uma revelação, irmão, isso aqui é tremendo, de que outros crentes não tinham. Outros crentes não tinham a revelação que esse centurião tinha. E o Senhor, e o meu criado jaz em casa paralítico. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele não somente sabia quem Jesus era, mas sabia quem ele era. Aleluia. Quando crescemos em intimidade com Deus, Deus revela quem você é. Ele se revela e revela quem você é. Mas aí que a graça se manifesta, porque mesmo ele sabendo quem ele era, Jesus não deixou de se manifestar a ele. Ele diz: eu não sou digno de que entres na minha casa, mas eu sei que tu és misericordioso, eu sei que tu és ungido. Como ele mesmo diz, Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, me enviou para pregar, dar vista aos cegos, aos surdos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele sabia quem Jesus era. E ele diz: eu não sou digno de entrar. E essa expressão, ele diz: mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Senhor, eu não sou digno, eu sei minha condição, mas eu sei que o Senhor é um Deus gracioso, eu sei que o Senhor é um Deus benigno, eu sei que tu és misericordioso. Talvez ele pudesse até usar as palavras do apóstolo Paulo: eu sei que aqueles que se aproximam com fé recebem um galardão, recebem a bênção, recebem a graça, porque é pela fé. Eu não sou digno, mas eu sei que se tu deres somente uma palavra, se tu deres somente uma palavra, o meu servo sarará. Aleluia. Olha o entendimento que esse homem tem, irmãos, de quem é Jesus. E ele completa dizendo: porque eu sou um homem que tenho pessoas sou homem que exerce autoridade, e digo um vai, ele vem, o outro vai, ele vem, e eu sei que se deres uma ordem, o meu servo sarará. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo, e disse aos que seguiam: na verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha, versículo 10, é Mateus 8, 10. Em verdade vos digo que em mesmo Israel encontrei tamanha fé. Olha a fé aí mais uma vez, para se manifestar a graça.
11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que ele está falando isso? Porque muitos dos que foram chamados não creram. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora, o servo do criado sarou. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. A fé que aquele homem exerceu, a fé que aquele centurião exerceu, manifestou o poder e a graça de Deus. Às vezes nós falamos: irmãos, vamos orar. Eu creio que Deus pode trazer um avivamento em Camará. Eu creio que Deus pode fazer coisas grandes, porque Deus pode. Porque eu sei o que Deus pode fazer. Eu conheço o poder de Deus. E muitas vezes, como eu falei, outros cristãos estão caminhando há tempo já com Jesus e não têm a mesma revelação ou o mesmo discernimento de quem Jesus é. Os discípulos andavam com Jesus. E certa vez, num barco, se levantou uma tempestade. E eles acordaram Jesus. E Jesus diz: por que temeis, homens de pequena fé? E Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar. E o mar se acalmou. E o vento se aquietou. E os discípulos ficaram espantados. E o que eles dizem? O que eles disseram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão se perguntando: quem é esse que está se manifestando? Nós esperávamos o Messias, o rei, um governador, que iria acabar com o Império Romano, mas quem é esse que expulsa demônios? Quem é esse que cura o enfermo? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus. Aleluia. Jesus. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.